Olá para você! Está começando mais um Fala Sil Podcast. E antes de mais nada, convido você a estar aí assinando o nosso canal no YouTube, seguindo também a gente no Instagram. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de curtir e comentar. Quanto mais você comenta, mais a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero agradecer os nossos parceiros. Projeto Growth, que é parceria do Estúdio Pops, o mais novo estúdio de gravações para cursos e podcasts para você compartilhar o seu conhecimento e impacto. O Instagram deles, @Estúdio Pop Oficial. Também FastGo. FastGo, o novo aplicativo que está chegando em Uberlândia, é um aplicativo de entregas e de vendas que ele vai trazer praticidade e economia para você lojista e para você usuário. O Instagram deles aqui também. E hoje tô aqui com a minha amiga querida, gente, a Ellen Nayara. Ellen é empreendedora, faz parte aí do meu grupo de amigas empreendedoras, amigas da Sil. Ellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sil. Agradeço aí a oportunidade. É um prazer e a honra toda minha. Fala pra gente, Ellen. O pessoal quer te conhecer. Quem é a Ellen Nayara? Meu nome é Ellen, né? Sou do interior de São Paulo, na cidade de Viradouro. Tenho 39 anos. Eu tenho 4 filhos, Gente, né? Sou mãe da Vitória, de 14, a Lívia, de 10, tenho o Lionel, de 6, e a Valentina, de 4 aninhos. E a mãe solo? Mãe solo. E como é que é essa história de ser mãe solo, morando numa cidade que você veio para Uberlândia, você já estava separada? Como é que é essa história? Eu vim separada e eu cheguei em plena pandemia, né? Tinha acabado de formar em Direito. Cheguei na pandemia, não estava tendo concurso, as portas todas fechadas, né? Desde fórum, cartório, tudo fechado, lojas. E para mim foi um grande desafio, né? Você chegar numa cidade que você não conhece ninguém e como que eu ia fazer, né? Mas aos poucos eu fui me conectando, né? Conhecendo pessoas. E eu fui aí mudando também a questão, até a visão, né? Porque eu morava no interior, mas isso não significa que eu tinha que ficar no interior para sempre, ali naquela bolha, ali fechado, né? Sem me conectar com as pessoas, sem conhecer outros lugares, outros ramos, outros caminhos. E para mim foi desafiador. Só que, porém, ao mesmo tempo, eu aprendi muito e cresci muito, porque eu tive que, né, dar conta. Eu tive que me virar sozinha. Porque quando a mãe é mãe solo de verdade. Né? Não, ainda mais em outra cidade. Como é que foi que você fez assim? Você chegou com seus filhos na pandemia. Sim. Certo. Então estava mais tranquila, entre aspas, para você. Foi ruim, mas ao mesmo tempo foi para você, se você analisar, foi melhor porque seus filhos estavam com você. Você estava numa cidade, sim, né, desconhecida, e depois? Meus pais, eles vieram primeiro. Ah, seus pais moram aqui. Não moram comigo, mas porém vieram primeiro. Né? Eles ficaram um tempo, aí logo eles viajaram, ficaram também um ano fora, e eu continuei, né, tentando me desdobrar e me dar o máximo de mim para conseguir cuidar dos meus filhos. Eu falo que foi desafiador, foi, porque bem na pandemia, né, tudo fechado, as empresas, como que eu ia trabalhar, porque fechou tudo. E as empresas que abriam era tudo, atendimento tudo online. Então, assim, foi desafiador. Eu trabalhava a parte no atendimento ao público, mas era sempre presencial. Eu formei em Direito e fiquei 5 anos estagiando na Justiça do Trabalho. Trabalhei como coordenadora de um projeto cultural de crianças, né, um projeto social de música. E eu fiquei 5 anos também nesse projeto, fui supervisora. Então, assim, eu tive muito essa parte do calor humano, né? E aí, chega na pandemia, mudou, porque foi tudo online. Eu virei executiva de vendas, né? Comecei a vender imóveis, trabalhei como corretora. E antes disso, eu comecei no telemarketing. Mas aí o telemarketing, a empresa não aguentou a pandemia, chegou a fechar. Olha. E aí,
eu vou tentar, né, na corretora de imóveis. E eu fui com a cara e coragem, né? Virei executiva de vendas, aí direto dessa imobiliária que eu trabalhei, fiquei um tempo. E nisso, a maioria das vendas, praticamente todas eram online. Até a assinatura era digital. Gente, mas deve ser muito difícil vender imóvel online. Sim, era desafiador, porque a gente tinha que ligar no vídeo. Imagina você, sem me conhecer, eu ter que te ligar. E eu ter que contornar, né? Mostrar quem eu era. Fazer você confiar em mim. E marcar uma chamada de vídeo, por exemplo. Para mostrar o local também era por chamada de vídeo. Que realmente eu estava numa imobiliária. E muitas pessoas, foi desafiador, porque muitas pessoas, na época, infelizmente, a época que a gente mais precisou, teve muita fraude. Teve. Porque as pessoas mandavam os documentos e muitas pessoas aproveitavam da situação para fraudar essas pessoas, para fazer empréstimos no nome. Então foi desafiador, porque imagina você, e na época não tinham, assim... aquelas pessoas que tinham aquele receio. E também pessoas que não tinham WhatsApp, mais idosos, aquelas pessoas mais conservadoras que então enviavam por e-mail. Tinham medo de enviar por WhatsApp. Alguns sim, por essa questão. Porque passaram por muitas fraudes, por muitas coisas. E às vezes assim, teve alguns atendimentos presenciais, mas assim, começou a diminuir os atendimentos. A gente atendia pelas portas dos fundos, né? Alguns clientes, assim, quando já estava naquela faixa da negociação, só apenas para assinatura, ou alguns que não tinha jeito mesmo para mandar o documento, porque eram raros. Mas a maioria dos atendimentos foram online. E, assim, muitos tinham um receio, sim. Então, a gente tinha que contornar, fazer os clientes acreditar que você era real, que você não estava ali, né, para tentar fraudar. Então, assim, além de tudo, a gente tinha que passar confiança para o cliente, porque é desafiador. Ainda mais você vender algo. Eu falo que se fosse para mim voltar a vender alguma coisa que não fosse o Fala Sil, sabe, que é a minha paixão, a menina dos meus olhos, eu venderia imóveis. Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. É a coisa que eu mais gosto de vender na minha vida. Por quê? Porque vender imóvel é você vender sonho. Sim. Eu até fico emocionada, porque eu já fui corretora, né? E você poder entregar uma casa para alguém, sabe? A primeira casa da pessoa, o primeiro imóvel dela, é algo assim que não tem preço. Sim. Né? Quando a pessoa bota o pé ali dentro e fala... E não tem jeito. Eu não sei se com você se ainda é assim. Faz muitos anos isso, né? Mas na minha época, quem fechava era a esposa. Quem paga é o homem. Mas o imóvel não tem jeito. É a casa, quem tem que escolher é a mulher. Sim. Sim. Manda muito. Eu falo, conta muito a mulher. E a criança também, quando entra, às vezes, quando tem criança, né? Quando ela vai em algum lugar, assim, que tem um parquinho, alguma coisa. Se tem filho, não tem jeito. Eles ficam... Eles mandam mesmo. Gael manda na minha vida inteirinha. E eu falei, eu não sei porquê, mas eu senti que eu vou vender imóveis. Que eu falei assim, eu tenho 4 crianças, 4 filhos. Como que eu vou viver de telemarketing com salário mínimo? Não dá. E eu tinha sonhos também. E eu pensei nisso, eu falei, nossa, realizações, porque eu comecei no econômico, no Minha Casa Minha Vida, que antes era programa Casa Verde e Amarela. E eu falo assim, você ajudar a pessoa, às vezes desde não limpar o nome, movimentar, sabe, ajudar, pegar na mão do cliente e tratar como humanos, não como números, porque eu via muitos corretores que viam com restrição, com algum problema, e eles... deixava, abandonava. E eu não, eu ajudava até onde eu podia. E assim, e teve alguns casos que eu assim, ajudei, que eu cheguei até a emocionar. Que teve uma senhora que eu tentei, olha, ela vendia sacolão, um monte de coisa, e todo mundo falava que não dava, ela não movimentava. Eu fui ajudando, ela movimentou essa conta e tudo. E quando ela foi aprovada, aí eu liguei e falei, ela só chorava, gritava, ela até falava em inglês, porque ela falava muito em Deus, uma pessoa muito assim, né, religiosa. E ela chorava, graças a Deus, glória a Deus. E eu chorava junto, né, porque isso tudo por telefone. Aí o filho dela não entendeu, me ligou. Olha, o que tá acontecendo que a minha mãe ligou?
E ela não para de chorar. Eu não tô entendendo nada. Por que ela tá chorando? É porque ela foi aprovada. Eu falei assim, olha, Deus te abençoe, te dê em dobro. Porque todo mundo falava que ela não conseguia, que ela não ia conseguir, se ajudou. E eu lembro que quando eu entrei, eu nunca vendi imóveis. Em 3 meses eu virei top 1 em vendas. Olha. Né? Então, mas assim, você é comunicadora, você é serva. Você é uma pessoa muito carismática. E isso ajuda muito. E é verdadeira. A gente percebe isso em você, sabe, Ellen? Quando a gente... Sim. Quem te conhece, é tão engraçado a forma como a gente se conheceu. Porque você foi no meu café, não sei nem quem foi que te convidou. A Stephanie. Adoro a Stephanie. Beijo. Falar nisso, tem que trazer ela aqui. Amo a Stephanie. E aí você foi no meu café, eu lembro direitinho, que foi lá no fundo. A gente tinha poucas pessoas e foi assim, uns 10 dias antes do meu aniversário. Foi bem pertinho. Fim de maio. É junho. O aniversário é junho, mas o café não foi em maio. Foi no começo de junho, porque eu lembro que era pertinho. Foi. Era pertinho. E aí a gente ia fazer o meu aniversário. E você, logo que você chegou, você ouviu falando do aniversário, como que ia fazer. Você falou assim, eu posso fazer os docinhos do seu aniversário. Foi. E foi assim, a nossa conexão. Vai fazer 1 ano. Foi. Vai fazer 1 ano. E parece que a gente se conhece há muito tempo. Sim. Muito tempo. E foi você com seus 4 filhos no meu aniversário. E foi muito gostoso. Que chegando lá, você ainda encontrou a minha pastora. Foi. Que é minha prima. Era diretora das escolas dos meus filhos. Dos meninos. Eu falo que é, né? As conexões são maravilhosas. Ela já esteve aqui no programa. Beijo, Lília. E aí você virou top 1. Virei em 3 meses. E foi um mês mais desafiador, mais difícil. E falaram assim, nossa, esse mês foi difícil pra todo mundo, né? Menos pra ele. Aí, menos pra ele. Foi. Aí ainda falaram assim, né? Falaram assim, ué, me conta aí, né? Tipo, né? O que eu tava fazendo pra poder... Eu falei assim, muita oração. É Jesus na frente, né? Porque aí tem gente que eles até brincaram. Falaram assim, me conta aí qualquer macumba. Falaram desse jeito. Eu falei assim, aqui não tem isso não. Aqui é muito Jesus na frente, muito joelho no chão. E Deus faz. E Deus, ele honra a gente quando a gente, assim, em algo que ninguém acredita. No mais difícil. Foi o mês mais difícil para a imobiliária, né? Por questão da pandemia. E foi o mês que eu mais vendi. Então, Deus me honrou no mês mais difícil. Ser fora de base. Porque hoje, você viu a palavra que eu postei hoje? Eu vi no grupo. E a palavra de hoje foi sobre isso, sobre a paz que excede todo entendimento, foi sobre independente da circunstância. Independente da circunstância. Ou seja, você estava vivendo um momento de pandemia. E aí, quando você entende sobre a paz que excede todo entendimento, e amanhã eu vou postar sobre outra parte, né? Que aquilo que for bom, aquilo que for agradável, aquilo que for perfeito, que sabe de seu coração. Então, quando a gente tem isso tudo, quando a gente vem buscando todas as partes ali de Efésios 4, Deus realiza. Sim. Deus realiza. É Ele, não somos nós, não é por nós. E eu falei assim pra menina do marketing, eu vou ser top 1. Eu determinei. Isso mesmo. Mas não era porque eu queria ser melhor que ninguém. Eu queria ser melhor que a mim mesma. Eu queria me superar. E você precisava se superar por ser mãe solo, tá numa cidade estranha. E ser top 1 era sinônimo de... não apenas de honra, mas também de ajuda. Tipo, de eu receber também. Porque se eu sendo top 1 é sinal de que eu vendi, de que eu consegui, mas ia ter um retorno financeiro para mim e para meus filhos. E eu falo que era uma espécie de dever cumprido. E eu falo que eu me desdobrava, trabalhava, feriado. Eu precisava de atender de madrugada. Tanto é que quando eu entrei como corretora mesmo, autônoma. Só que eles gostaram de mim e me colocaram como executiva de vendas, direto da imobiliária. E aí eu fiquei, né, como executiva. Aí depois fui trilhando outros caminhos, né, desde econômico, aí já fui para uma imobiliária maior, já aprendi outras coisas, trabalhei direto em construtora, então assim, eu aprendi desde econômico, médio, alto padrão, né, em todos, né, desde trabalhar dentro de uma house mesmo, dentro de uma construtora, então eu aprendi, então assim, o aprendizado também ajuda, né,
E assim, eu acabei que me encontrando, e como eu gosto dessa parte de vendas, aí acabei meio que deixando de lado a parte para onde eu estudei, para onde eu me formei. Só que eu entendo ainda que Deus realiza todos os sonhos do nosso coração. E a gente não pode desistir. Eu penso em continuar. E eu posso unir um ao outro, porque eu formei em direito. Tem a parte imobiliária, eu posso me especializar nesta área. Pode. Unir Não, você pode fazer as duas coisas. as duas. Você viu o Marco Abreu? Você estava lá no Marco? Sim. Você sabia que o Marco Abreu, ele também é corretor de imóveis? Então, Ele não só é dono de imobiliária, não. Você sabia disso? ele É porque ele é meu amigo. Então, o Marco, ele tirou o Cresce, ele gosta Sim. de vender Ele imóveis. falou sobre Ele fazia isso como um hobby na vida dele. E hoje ele tem 2 imobiliárias. Então, Sim. você não precisa, eu falo muito sobre isso, meu pastor também fala, a gente brinca muito sobre isso. A gente não precisa ter uma renda, né? A gente está falando de empreendedorismo. Sim. Só que às vezes a gente fica numa caixinha. Quem te falou que a Ellen, para ela ser advogada ou juíza, a Ellen não pode também vender imóveis? Sim. Sabe para quem que você vai vender imóveis? Você vai vender imóveis para advogados e para juízes. Sim. O seu nicho vai melhorar, sabe? As pessoas, a sua rede de contatos. Porque Sim. contato é a coisa mais importante que tem nesse mundo. Sim. Sabia? E hoje eu tô fazendo parte da comissão do direito da moda, que Aí. você também faz parte. Faço Eu parte. me conectei com algumas advogadas e eu falo que é tudo um aprendizado, porque eu aprendo muito. Em cada reunião, em cada palestra que eu vou tendo amigas da Sil, é um aprendizado. A gente aprende a ser humano, um humano melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor. E a gente aprende a se conectar com as pessoas. É. Porque eu já até te convidei algumas vezes, né, pra ir numa empresa, Já empresa que eu fui. trabalho, Precisando ir. algumas amigas. Precisando ir. Mas eu nunca pensei em vender, eu nunca falei, Sil, você vai comprar de mim. Porque a tua presença, pra mim, é o que bastava. Porque eu penso assim, a conexão de você estar ali me prestigiando não tem preço. E eu falo que a gente fazendo isso, às vezes tem amigas que vão, hoje não é o momento. Mas pode ser que amanhã ou depois seja. Na hora que for, a gente vai lembrar quem foi, né? Que tava lá na frente. Sim, que não se importou se ela tinha É. dinheiro ou não. É. E também vai te indicar. Com porque certeza. ela vai saber que você é uma excelente profissional. Que você se importa com as pessoas. Porque quando a gente é apenas um número, os próprios clientes fazem você um número, como qualquer um. Como um corretor a mais, um corretor qualquer. Mas quando nós mostramos a nossa diferença, o nosso diferencial, pode vir vários corretores apresentar qualquer empreendimento. Ele não muda. Gente, o que eu achei interessante no dia que eu fui na sua empresa a primeira vez para ver o empreendimento, eu cheguei lá, tinha muitos amigos meus. Muitos. Alguns, assim, de longa data, amigos, assim, do mais íntimo do meu coração. E eles ficaram todo mundo assustados. Por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente não convida os mais óbvios. Sim. Sabe? A gente não convida os amigos, a gente não convida, sabe? Você quer convidar pessoas. Esse negócio que eu tava comentando hoje aqui, que a pessoa falou assim: vamos gravar com fulano. Eu falei assim: não. Sabe por quê? Porque eu quero gravar com as minhas amigas. Você falou que prestigia, você honra. Eu quero gravar com as minhas amigas, eu quero gravar com as pessoas que estão comigo, caminhando comigo, eu quero contar a história delas, sabe? Eu quero fazer conexão delas com outras pessoas. E assim, é um privilégio poder caminhar com uma pessoa como você, sabe? Uma pessoa visionária. E você, assim, o fato de ser mãe de 4 crianças, solo, numa terra estranha. E isso, assim, Ellen, viver também, a gente precisa falar também de algo tão importante, que foi o fato do Senhor ter te tirado ali do leito de morte. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Conta pra gente essa história. Sim. Eu vivi um momento muito difícil, né? Quando eu vim pra cá, eu sofri todos, tipo, né, de abuso que eu pude ter, assim, desde violência doméstica,
E eu ainda tava naquela parte, assim, meio, sabe, com depressão. Tinha crise de ansiedade, muita tristeza, muita dor. E eu não pude me cuidar. Eu não pude. Porque eu cheguei na pandemia e não tava tendo nem atendimentos. Era só E Covid. eu precisava trabalhar. E assim, eu fui indo, foi passando, eu tentando me desdobrar. E eu tinha fé, eu sempre tive fé, sempre orei e pedi pra Deus. Mas chegou uma parte que eu desanimei de mim. Que eu cheguei ao nível da depressão. E eu não quis mais, sabe? Não queria mais, desanimei de mim. E Deus me resgatou, porque era pra eu não estar aqui, sabe? E eu sei que minha prima me socorreu, o SAMU chegou, eu tava até caída. O que foi que aconteceu? Eu não quis mais viver mesmo, Sil. Verdade? Verdade. A gente nunca falou sobre isso. Não. Pode falar? Fica à vontade. Fique à vontade para você falar daquilo que você eu não quis se mais sentir na viver, liberdade. Eu falo assim, é bom a gente falar porque é ajuda para outras pessoas que precisam. E eu não quis mais viver. E eu tentei o suicídio. E eu já não... Pra mim a vida não tinha mais sentido. Por mais que a gente tenha filho, é difícil a luta. E eu passava ainda com algumas torturas e psicológicas. E quando eu fui para pedir ajuda com o antidepressivo, que eu não tinha ainda esperando psicólogo. Então, o próprio médico do postinho que receitou o remédio de depressão para dormir, porque eu não dormia. E aí eu tomei tudo, as 2 caixas. E eu não tava bem. E nisso, era umas 10h30, eu orei, falei com Deus. E Deus falava, filha, você não vai morrer. O inimigo quer acabar com a tua vida, mas eu não vou deixar. E do jeito que ele falou, ele cumpriu. E eu sei que eu tava caída. E nisso que foram me resgatar, eu cheguei às 5h30, já tinha passado 7 horas. Então eu sei que eu vivi de novo. Deus me falou, filha, você morreu. Eu já citei, porque quem visse a minha foto, minha prima tirou a foto, mandou pra minha mãe como que eu tava. E Você me eu mandou. toda inchada, e minha prima falou assim, eu acho que ela não vai dar conta. E eles não contaram a situação pra minha mãe, mas eles tinham, quando eu acordei, eu sei que eu tava no braço a pulseira roxa, né, do risco de morte, a branca, sem respiração, e a laranja, gravíssima. Eu cheguei lá, e aí eu não acordava, fiquei 17 horas em coma. E aí eles falaram assim, estavam esperando, né, uma vaga na UF pra mim, porque eu não acordava. Eles iam me entubar. E muitas pessoas que entubam ou quando estubam, né, muitas vezes acaba perfurando e vindo a óbito. E eu falo que foi o próprio Deus, porque do nada eu acordei. Eu do nada levantei. E eram 2 caixas lotadas, né? E eram 60 comprimidos. E eles até fizeram a lavagem no sangue, na veia. E eu quase morri. E foi o próprio Deus. Eu me lembro dessa. Eu não sabia da tentativa. A gente sabia que você tinha tido um problema, que tinha encontrado desacordada, depois teve uma outra intercorrência. Sim, mas o que acontece? Eu falo isso que eu acho que até para encorajar alguém que tá passando pela minha situação. Por quê? Muitas pessoas não falam o que tá passando, por medo do julgamento, do que as pessoas vão falar dela. E hoje eu já não me importo, porque eu peguei muito firme com Deus. E eu inclusive, né, tenho um grupo de oração, tem um grupo de mais de 60 mulheres, nós fazemos campanha nas madrugadas, 15, 16 mulheres que entram na madrugada pra gente orar. Quando faz as lives à tarde, dá umas 30. Então, nós oramos. Então, eu peguei muito firme com Deus. Amém. Porque, na época, eu comecei, eles me já levaram, né, no CAPS. Eu chegava lá, eu falava assim, nossa, mas eu aqui... E a gente ficava meio assim, porque o meu caso era diferente. Não era loucura, era depressão. Mas eu tava ali. E quando teve aquela roda de grupo de conversa,
cada um contou a sua história. E as pessoas olhavam pra mim, que você olha por fora e não vê como é que você tá por dentro. Eu era a pior de todas, porque cada um tinha o seu problema. Pensavam em fazer, mas nunca consumaram. E eu dali era a única que tinha feito. Então quem olhava pra mim achava assim, o que tá fazendo aqui? Não tem nada, não. Eu vi alguns comentários. Mas eu era pior quando eu contei a minha história. E perguntaram, por que você tá aqui? Foi a minha dor. Por eu explicar o porquê eu tava ali. E foi sofrido, né? Porque você explicar por que você tá ali, o que eu tinha passado. E eu ainda tinha passado por aquele processo. Ainda tava meio com a cabeça meio assim, ruim. E não foi fácil. E na época, eu tava tratando lá e a psicóloga afastou uns 2 meses. Eu falo que meu caso foi bem pra Deus, porque essa psicóloga afastou, eu não conseguia ir fazer o atendimento. O remédio, ao invés de melhorar, piorava. Eu tava dando convulsão, ficando pior, porque não virava nada, ele aumentou a dose e me deu convulsão. Eu peguei firme com Deus, falei, não vou tomar remédio, coisa nenhuma. Eu vou pegar firme com Deus e comecei a orar. Foi que eu saí da cama, né? Porque assim, é uma luta constante a gente sair da cama, não é fácil. Sair da cama, É um esforço diário. remédio, tudo com oração. Eu falo que não adianta. Se você não buscar em Deus, você não consegue. Tem que ter o tripé, né? A Daniela Fer fala muito sobre o tripé. Nós somos corpo, alma e espírito. Tem que cuidar dos 3. Sim, e muitas pessoas, eles não contam o que passam pelo julgamento, né? Igual mesmo na empresa que eu trabalho. Em lugar, eu não contei, assim. Eu contei, assim, pra um, assim, muito íntimo, assim. Mas eu não... Porque eu sabia que eu ia ser julgada. E quando a gente não tá bem, a pior coisa que a gente... É o julgamento. Porque uma coisa é julgar, mas a pessoa não sabe o que você tá passando. Ela não entende a sua dor. Não entende. E a dor não é, mas você tem filho. Não. A dor é tanta que você só quer amenizar e não quer mais sofrer. E aí, Deus, eu creio que Deus tem propósito. Deus tem propósito. Não foi por acaso que ele me resgatou. E eu assim, também creio nisso. Então, tanto é que na minha dor, né, tem pessoas que Deus coloca no meu caminho, assim, pra orar, pra gente interceder, que tá com os mesmos problemas. Desde, assim, de relacionamento abusivo e desde até a questão do suicídio, da pessoa que não quer viver, né? E de a gente infelizmente, a gente está vivendo muito isso, né? Vivendo muita situação de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Ontem a gente colocou sobre a ansiedade lá no grupo. Eu acho que foi o post que mais... Meu telefone não parou. Eu fiquei a manhã inteira em aconselhamento. Teve gente fazendo ligação para mim de vídeo. Conversa comigo? Eu falei, vamos conversar. O que foi? Foi o post que eu fiz de reflexão que mais falou. E teve gente que falou, Sil, pelo amor de Deus, posta no Instagram. E agora que você falou que eu lembrei, eu tenho que postar no Instagram. Porque fez muita conexão. Ellen, esse é fora de base. Você acredita que já deu 30 minutos? É muito rápido, né? Sim. Nós vamos voltar em outro episódio pra gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria até te falar pra você o que eu sempre faço, que é o Se Joga. Mas eu quero que você fale, se jogue, mas se jogue naquilo que tiver no seu coração, tá? Sim. Não precisa ser sobre o seu trabalho, seja do que for. Deixa um recado aí para as pessoas que estão te assistindo, fique à vontade. Um recado que eu tenho é que independente das nossas circunstâncias, pra gente não olhar pro nosso problema nem pra nossa circunstância. Que nós temos que olhar somente pro Senhor, que é o nosso alvo. Porque às vezes a gente olha somente para os nossos problemas. Hoje eu vejo diferente. Quando minha vida tá muito assim, eu começo a ver, Senhor, mas aí eu já paro. Olha o pessoal do Rio Grande do Sul. O que eles estão vivendo? Então eu falo, tem pessoas que tá passando por coisas piores que eu. Então antes da gente olhar pra gente, temos que ter a empatia de olhar também pelo próximo. De falar, peraí, eles estão ali lutando para viver. Para sair dali, perderam tudo, né? Então mesmo, às vezes a gente vê a dificuldade apenas.
E tem pessoas sempre com situações piores do que a gente. Então, pra gente não olhar pra nossa situação, olhar somente pro Senhor e começar a enxergar a vida de outra maneira, né? E a gente ter uma vida melhor, né? Igual você até colocou esses dias, e é verdade, mulheres curadas curam mulheres, as feridas ferem. Então, que nós possamos ser curadas, deixar-nos curar e tentar procurar ajuda, né? Porque sozinha a gente não consegue. E para ser curado, Deus vai colocar o dedo na ferida. Sim. Não tem outro jeito. Não tem. Paulo Júnior ontem falou assim, gente, Paulo Júnior é muito sábio. Ele disse que quem mais quer resolver os nossos problemas, resolver problema, é o diabo. Sim. Por quê? Porque o nosso Deus, se fosse para só nos dar o problema e resolver o nosso problema, e a gente aplaudir Deus porque Ele ajudou a resolver o nosso problema, não seria o nosso Deus. Sim. Porque Deus permite, Ele permite para que nós cumpramos o nosso propósito de vida. Entendeu? Então há propósito para todas as coisas. Tá? E eu creio que nós estamos aqui para um propósito. Ninguém veio sem propósito. Deus tem propósito. Deus te abençoe. Bom demais ter você aqui, viu? Obrigada. Espero que você tenha gostado. Se curtiu esse programa, não esquece aí de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.